O milionário parou o carro ao ver a menina dormindo na calçada, usando o colar que ele havia enterrado com a esposa. O que ele descobriu mudou sua vida para sempre. Os primeiros raios de sol penetravam pelas cortinas pesadas. Mas August Rainer não se importava. Para ele, todos os dias tinham sido iguais desde que Clara faleceu. Fazia um ano inteiro vivendo como um fantasma em sua própria mansão. A casa era grande demais para um homem só. 3 andares, 7 quartos, uma biblioteca, um escritório no qual ele não entrava mais e um jardim de quem ninguém cuidava. As flores que Clara um dia amou agora eram apenas galhos secos, assim como ele. August olhou para o relógio em seu criado mudo, 10h15 da manhã. Não importava. Ele poderia ficar na cama o dia todo, como já fizera tantas vezes. Aos 40 anos, o outrora bem-sucedido empresário que aparecia nas capas de revistas de negócios era agora apenas uma sombra escondida entre paredes de mármore e cortinas fechadas. "Bom dia, Sr. Raynor", disse Marta à governanta batendo, de leve na porta. "Trouxe seu café da manhã. Deixe-o lá fora." "Obrigado", respondeu ele, sem vontade de ver ninguém. Marta era a única pessoa que ainda tinha permissão para entrar na casa. Mesmo assim, August mantinha o contato com eles ao mínimo. Ela vinha 3 vezes por semana, deixava refeições preparadas, fazia a limpeza essencial e ia embora, sempre respeitando o silêncio dele. O telefone tocou pela 5ª vez naquela manhã. August sabia quem era. Thomas estava com seu sócio na empresa, tentando mais uma vez convencer Lou a voltar. A secretária eletrônica a atendeu. "August, sou eu de novo. Precisamos de você." "Aqui. A situação é complicada. Por favor, me ligue de volta quando ouvir esta mensagem." August olhou para o telefone como se fosse um objeto estranho. A empresa que ele havia construído com tanto esforço, a Rainer Technologies, não significava mais nada para ele. No dia do funeral de Clara, ele assinou uma procuração dando a Thomas plenos poderes e nunca mais voltou ao escritório. Com dificuldade, levantou-se e foi ao banheiro. O espelho mostrava um homem que ele mal reconhecia. Barba por fazer, olhos fundos, mais magro. Não era de se admirar que Marta sempre o olhasse com preocupação. A casa estava imersa num silêncio que parecia entranhado em suas paredes. Os passos de August ecoavam pelos corredores vazios enquanto ele descia as escadas. Na sala de estar, tudo permanecia exatamente como Clara havia deixado. O livro que ela estivera lendo ainda estava marcado na página 143, o xale azul dobrado sobre o braço do sofá. August não permitiu que Marta tocasse em nada disso. Na cozinha, ele abriu a geladeira e pegou uma garrafa d'água. Não estava com fome. Raramente sentia. Ele voltou para a sala e afundou na poltrona de couro, observando o jardim abandonado, através da janela. Lá fora, o mundo continuava girando. Lá dentro, o tempo havia parado. August fechou os olhos e viu Clara. Ele sempre a via. Seu sorriso, seus cabelos castanhos caindo sobre os ombros, o jeito como ela tocava seu rosto antes de beijá-lo. Então, como um filme cruel se repetindo, ele viu o hospital, os médicos, os rostos sombrios, a palavra inoperável e, finalmente, o caixão sendo baixado à sepultura. O câncer levou Clara em 3 meses. Rápido demais para se preparar, mas tempo suficiente para que ele visse o sofrimento em seus olhos. Na véspera do funeral, August colocou o colar de safira em volta do pescoço dela, o mesmo que ele lhe dera em seu primeiro aniversário de casamento. Clara adorava aquele colar. Ela costumava dizer que a pedra era da mesma cor dos olhos dele. Ela deveria guardá-lo para sempre, murmurou August para si mesmo, lembrando-se de como insistira que o colar fosse enterrado com Clara, apesar de todos os conselhos contra deixar objetos de valor em um caixão. O sol já estava alto quando August percebeu que passara horas sentado na mesma posição. A casa estava quente, sufocante. De repente, sentiu-se sufocado por aquelas paredes.
Precisava de ar. Sem pensar muito, pegou as chaves do carro numa tigela perto da entrada, o mesmo lugar onde Clara sempre os deixava. Seu Audi preto estava empoeirado na garagem. Há quanto tempo ele não dirigia? Semanas, talvez meses. Ele ligou o motor, que engasgou em protesto antes de rugir e ganhar vida. Abriu o portão automático e saiu, semicerrando os olhos contra a luz forte do sol. As ruas do subúrbio rico onde morava estavam silenciosas naquela manhã de terça-feira. Casas grandes, jardins bem cuidados, carros caros estacionados nas entradas de veículos. August dirigia sem rumo. Ele não tinha destino, apenas uma necessidade repentina de se mudar. Passou pela cafeteria, onde ele e Clara costumavam tomar café da manhã de domingo. Passou pelo parque onde passeavam de mãos dadas. Cada canto guardava uma lembrança. Sem perceber, ele se afastou dos bairros nobres. As casas ficaram menores, as ruas menos organizadas. Ele não conhecia aquela parte da cidade, mas continuou dirigindo como se algo o puxasse para frente. Ele parou no sinal vermelho e olhou ao redor. Estava em uma área comercial modesta. Uma lavanderia, uma pequena mercearia, uma oficina mecânica, pessoas comuns vivendo vidas comuns. Vidas que continuaram diferentes da dele. Assim que o sinal abriu e ele virou à direita, August viu algo que o fez frear bruscamente. Na calçada, em frente a uma loja fechada, encostada na parede, estava uma garotinha. Ela parecia dormir, encolhida como um gatinho, vestindo um casaco grande demais para seu pequeno corpo. August estacionou o carro às pressas. Algo naquela cena o perturbou profundamente. Uma criança, sozinha, dormindo na rua. Ele olhou ao redor em busca de algum adulto que pudesse ser responsável por ela. Mas a calçada estava vazia, exceto por ela. Ele se aproximou lentamente, sem saber o que fazer. A menina não parecia ter mais de 5 anos. Ela tinha cabelos escuros e desgrenhados, roupas simples e gastas, um rosto sujo, mas uma expressão serena enquanto dormia. Alô? August chamou suavemente, agachando-se a uma distância segura. A menina abriu os olhos lentamente, sem demonstrar medo. Olhos verdes curiosos se fixaram em August, com uma calma surpreendente para uma criança naquela situação. Oi, disse ela, sentando-se e esfregando os olhos. Você está bem? Está aqui sozinha? Perguntou August, olhando ao redor mais uma vez. A garota deu de ombros, um gesto que pareceu grande demais para seu corpo minúsculo. Estou bem, disse ela simplesmente. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Lena, respondeu ela, ajeitando o casaco enorme. Foi então que August o viu. Em volta do pescoço da garota, parcialmente escondido pela gola do casaco, havia um colar. Não era qualquer colar. Era o colar de safira de Clara. A mesma peça única que ele havia colocado na esposa antes do enterro. O mundo parecia girar ao seu redor. Era impossível. Aquele colar havia sido enterrado com Clara. Como essa garota poderia ter... Aquele colar, começou August, com a voz trêmula. Onde você o conseguiu? Lina olhou para baixo, tocando. A pequena safira azul. Eu a encontrei no lixo há muito tempo. É bonito, não é? No lixo? Repetiu August, incrédulo. É, perto daquele lugar onde jogavam as pessoas que morriam. O cemitério. Ela estava falando sobre o cemitério. August sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era impossível. Ninguém poderia ter roubado o Tuan. Colar do caixão. A menos que... Não. Ele nem queria considerar a possibilidade de roubo de túmulo. Era revoltante demais pensar nisso. Posso ver? Perguntou August, estendendo a mão trêmula. Lina hesitou por um instante. Depois, puxou a corrente pela cabeça e entregou o colar a ele. Não havia dúvida de que era o colar de Clara. A pequena safira oval rodeada por pequenos diamantes, a delicada corrente de ouro branco e, no verso, as iniciais gravadas que ele havia pedido. C e A. É seu? Perguntou Lina,
observando a expressão de August. Era da minha esposa, respondeu ele, com a voz carregada de emoção. Ela não gosta mais. August sentiu lágrimas arderem nos olhos. Ela faleceu há 1 ano. Ah, disse Lina baixinho. É um colar. Muito bonito. Havia algo naquela garota. Uma calma estranha. Uma presença que August não conseguia explicar. Ele segurou o colar na mão, sentindo seu peso, lembrando-se de como ele brilhava no pescoço de Clara. Você está com fome? Perguntou, percebendo de repente que a garota provavelmente não comia há horas. Lina assentiu timidamente. Vem comigo. Vamos encontrar algo para você comer. August não tinha ideia do que estava fazendo, levando o filho de um estranho para jantar. Ele deveria chamar a polícia ou o serviço social. Mas e o colar? Que coincidência impossível, ele sentiu. Ele não podia simplesmente deixá-la ali. Levou Lina para um restaurante próximo. A garçonete olhou para a moça desgrenhada e para o homem de aparência cansada com desconfiança, mas não disse nada enquanto anotava os pedidos. Um sanduíche, batatas fritas e um milkshake para Lina. Só café para August. Enquanto Lina comia com fome, ela pareceu relaxar. Seus pés balançavam sob a cadeira, curtos demais para alcançar o chão. De vez em quando, ela olhava para August com curiosidade, mas não falava muito. Onde você dorme? Ele finalmente perguntou. Lina deu de ombros novamente. Em lugares. Que lugares? Onde eu puder. Às vezes no parque, às vezes perto da padaria, porque eles distribuem pão de manhã. O coração de August se apertou. Tão pequeno, tão vulnerável, sobrevivendo nas ruas. Ninguém cuida de você? Lina abaixou a cabeça, traçando padrões na condensação do seu copo de milkshake. Não mais. August respirou fundo. Não precisava saber mais nada naquele momento. A história completa viria com o tempo, se necessário. O que importava era que aquela criança estava sozinha, abandonada, dormindo na rua. Lina, disse ele, sem pensar muito. Você gostaria de vir à minha casa? Só até encontrarmos um lugar seguro para você. Seus olhos brilharam por um instante. Mas depois ela pareceu cautelosa. Sua casa é grande? Sim, é bem grande. Tem outros adultos lá? Não, só eu. Tia Marta, que vem limpar. Lina pareceu considerar a oferta com uma seriedade que nenhuma criança de 5 anos deveria ter. Ok, ela finalmente disse. Mas posso ficar com o colar? É a única coisa bonita que tenho. August olhou para o colar em sua mão. Era o último presente físico que ele recebera de Clara. Por 1 ano, ele vivera preso ao passado, às memórias, à dor, e agora, do nada, aquela pequena pessoa surgira com o colar de Clara, como um sinal que ele não conseguia entender. Sim, respondeu ele, devolvendo o colar a ela. Pode ficar com ela. Ao saírem do restaurante, Lina naturalmente pegou a mão dele, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sua mãozinha era quente, viva. August percebeu que era o primeiro contato humano significativo que tivera em meses. No caminho de volta para o carro, August sabia que deveria estar pensando nas implicações legais, nas responsabilidades, no que dizer às autoridades. Mas tudo o que conseguia sentir era algo se agitando dentro dele, algo que ele pensava ter morrido com Clara. Enquanto ajudava Lina a entrar no carro e a colocar o cinto de segurança, August não fazia ideia do que o esperava. Só sabia que, e pela primeira vez em 1 ano, estava fazendo algo além de simplesmente existir. Estava agindo. Ele estava sentindo. E quando Lina sorriu para ele, um sorriso cansado, mas genuíno. August Raynor sentiu uma centelha de vida em seu peito. Congelado, a casa vazia agora teria uma nova presença. E talvez, apenas talvez, o silêncio começasse a se romper. O portão da mansão se abriu automaticamente quando o Audi de August se aproximou. Lina, sentada no banco do passageiro com o cinto de segurança bem apertado em volta do corpo pequeno, olhava pela janela com os olhos arregalados.
A entrada da garagem era longa e ladeada por árvores centenárias, cujas sombras dançantes se moviam pelo asfalto enquanto o sol do fim da tarde começava a se pôr. Uau! Ela sussurrou. É como um castelo. August observou a reação da garota, com o canto do olho. Era estranho ver sua casa pelos olhos de uma criança. Uma propriedade que se tornara apenas um lugar para existir, em vez de um lugar para morar. É grande demais para uma pessoa só, comentou ele mais para si mesmo do que para Lina. A casa erguia-se imponente no final da entrada da garagem, um edifício de 3 andares em estilo vitoriano, com janelas altas e uma ampla varanda frontal. O jardim, antes imaculado, mostrava claros sinais de abandono. Grama alta e irregular, arbustos deformados, flores murchas que ninguém se dava ao trabalho de remover. August estacionou na espaçosa garagem. Durante todo o trajeto, sua mente oscilava entre a descrença no que estava fazendo e uma estranha sensação de paz. Ele trouxera para casa uma criança desconhecida. Uma menina de 5 anos que encontrara dormindo na calçada usando o colar de Clara. Vamos entrar, disse ele, ajudando Lina a sair do carro. Ela pegou a mão dele novamente, como se já tivesse feito aquilo centenas de vezes. Seus pequenos passos seguiram os de August, seus olhos observando tudo com silenciosa curiosidade. O colar de safiras brilhava suavemente contra sua pele sempre que a luz o atingia. August abriu a porta dos fundos que dava para a cozinha. Lena entrou timidamente, com o olhar examinando cada detalhe. Os armários de madeira escura, o balcão de mármore, os eletrodomésticos de aço inoxidável raramente usados. Uma única maçã repousava em uma fruteira, e a luz da tarde entrava, preguiçosamente pelas janelas empoeiradas. Você mora aqui sozinha? Perguntou ela em voz baixa. Naquele espaço enorme? Sim, respondeu August. Só eu. É muito grande, disse Lina, esticando a palavra enquanto se virava lentamente e absorvendo tudo. Marta vem 3 vezes por semana para limpar e deixar comida, explicou August, notando que a cozinha, embora impecável, tinha o ar estéril de um espaço raramente usado. Mas ela não mora aqui. Quem é Marta? Ela é a governanta. Ela trabalha para mim há muito tempo. Lina assentiu como se aquilo fizesse todo o sentido. Seus dedos pequenos tocaram o balcão de mármore, deixando marcas temporárias que desapareceram. Logo depois, August a conduziu pela casa. Passaram pela sala de jantar com sua longa mesa de madeira que não acomodava ninguém havia meses. O lustre de cristal que não era aceso para um jantar havia séculos, as cadeiras perfeitamente alinhadas aguardando convidados que nunca chegavam. Você come aqui? Perguntou Lena, olhando para a mesa grande com capacidade para 1 dúzia de pessoas. Não, admitiu August. Costumo comer na cozinha ou no escritório. Ou talvez você não coma, observou Lena, fitando-o com aqueles olhos verdes penetrantes. August ficou surpreso com o comentário perspicaz da garota. Aliás, muitas vezes, ele simplesmente se esquecia de comer. Eles seguiram para a sala de estar principal. Com seus sofás de couro, lareira abandonada e cortinas pesadas que bloqueavam a maior parte da luz, era um espaço elegante, repleto de móveis caros e obras de arte cuidadosamente selecionadas. Mas havia uma fina camada de poeira nos cantos que Marta não conseguia alcançar, e uma atmosfera de desuso que nenhuma limpeza conseguia disfarçar em cada cômodo. Lina olhou ao redor sem dizer uma palavra, apenas observando cada detalhe, com seu olhar atento. Ela parecia tão pequena e frágil em meio aos espaços amplos e móveis imponentes. Aquela é a biblioteca. August apontou para um conjunto de portas duplas de madeira escura. E aquela porta levava ao jardim dos fundos. Lena se aproximou de uma das janelas e espiou por uma fresta nas cortinas. Por que está tão escuro aqui dentro? Ainda há luz do sol lá fora. August hesitou. Ele não conseguia se lembrar exatamente de quando começara a manter as cortinas fechadas.
Talvez quando a luz do sol se tornou dolorosa demais após a morte de Clara. Ou talvez quando percebeu que não suportava ver o mundo continuar enquanto o seu próprio mundo parasse. Prefiro assim, disse ele finalmente quando chegaram ao salão principal, com a escada que levava ao segundo andar. Lina parou e soltou a mão de August. Virou-se lentamente, observando o teto alto, o lustre antigo, as pinturas nas paredes e as portas fechadas que levavam a outros cômodos. O hall era impressionante, com piso de mármore, uma escada curva e janelas altas que deixavam entrar raios dourados de luz através das cortinas parcialmente fechadas. Era o coração da casa, de onde todos os outros espaços se ramificavam. Era também o cômodo mais impregnado pela ausência de Clara. Seu suave perfume floral costumava pairar ali, e o som de seus passos descendo as escadas era frequentemente a primeira coisa que August ouvia pela manhã. Lina terminou sua inspeção silenciosa e então, com a franqueza de uma criança, disse: "Esta casa está triste." August engoliu em seco. Palavras tão simples tocaram algo profundo nele. Era exatamente isso. A casa estava triste, assim como ele. Grande demais, silencioso demais, frio demais. Sim, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Lina olhou para ele com uma compreensão muito além dos seus 5 anos. Não havia piedade em seu olhar, apenas reconhecimento. A senhora que cuidava de mim também tinha uma casa triste, disse Lina, aproximando. Se de August. Mas ela tinha muitos gatos. Os gatos faziam barulho e bagunça, o que tornava a casa um pouco menos triste. Um leve sorriso surgiu no rosto de August. Eu não tenho gatos, disse ele. Nenhum animal de estimação. Tudo bem, respondeu Lena. Acho que ninguém fica triste para sempre, certo? August não sabia como responder. Durante 1 ano, ele vivera exatamente isso. Uma tristeza permanente. Uma dor que nunca diminuía. Uma tristeza que preenchia cada centímetro da casa e de sua existência. A ideia de que sua tristeza pudesse não durar para sempre parecia distante demais, impossível demais. Você quer comer outra coisa? Perguntou ele, mudando de assunto. Ou talvez tomar um banho? Um banho, decidiu Lena, olhando para as mãos sujas. Fazia tempo que eu não tomava um banho de verdade. A simplicidade da sua declaração magoou August. Uma criança tão pequena não deveria passar tanto tempo sem um banho de verdade. Ele levou Lena ao banheiro de hóspedes e no térreo. Era um cômodo espaçoso, com mármore branco por toda parte, uma banheira grande e paredes espelhadas. Toalhas brancas felpudas estavam perfeitamente dobradas em prateleiras de vidro, e produtos de banho caros, nunca usados, pesados em frasquinhos. Elegantes. Uau, disse Lina, sorrindo pela primeira vez desde que chegaram. Parece o banheiro de uma princesa. Vou preparar o banho para você, disse August, subitamente percebendo que não fazia ideia de como cuidar de uma criança. Pequena. Qual era a temperatura correta da água? Qual a quantidade de sabão que ele deveria usar? Ela precisaria de ajuda? Ele buscou um meio termo. Água morna, nem muito quente nem muito fria, e colocou toalhas limpas ao alcance. Encontrou um sabonete, com aroma de lavanda que parecia mais suave do que os outros, e o colocou na borda da banheira. Você consegue tomar banho sozinha? Perguntou, sentindo-se constrangido e inseguro. Claro, ela respondeu como se fosse a pergunta mais óbvia do mundo. Tenho 5 anos. Não sou um bebê. Havia algo triste e admirável nessa independência forçada de alguém tão jovem. Certo, disse August com um leve sorriso. Vou encontrar algumas roupas para você. Os seus estão bem sujos. Ele deixou Lina no banheiro e foi para o que antes fora o quarto de Clara. Parou na porta, respirando fundo antes de girar a maçaneta. Era a primeira vez em meses que ele entrava no quarto. Tudo estava exatamente como ela havia deixado. E cremes na cômoda, livros na mesa de cabeceira, o leve traço do perfume dela ainda persistindo.
O ar estava parado, como se o tempo tivesse congelado naquele espaço específico. August quase conseguia ver Clara sentada na beira da cama, escovando os cabelos como fazia todas as noites antes de dormir, com uma sensação de aperto no peito. August abriu o armário. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele procurava. Entre as roupas de Clara, algo que pudesse servir em Lina, mesmo que fosse só por enquanto. Encontrou uma camiseta de algodão azul claro que poderia servir de vestido para a garota. Segurou o tecido contra o rosto por um instante, na esperança de sentir o cheiro de Clara, mas só detectou a fragrância suave do amaciante de roupas que Marta usava. Até isso foi desaparecendo com o tempo. Quando voltou ao banheiro, bateu na porta. Lena, trouxe uma roupa para você. Pode entrar. Lina estava enrolada em uma toalha grande, parecendo ainda menor. Seu cabelo escuro estava molhado e penteado, e seu rosto recém-lavado revelava sardas no nariz que August não havia notado antes. Sem a camada de sujeira, ela parecia ainda mais vulnerável e jovem. É tudo o que tenho por enquanto, disse ele, entregando-lhe a camiseta. Amanhã, podemos comprar algumas roupas para você. Obrigada, respondeu ela, pegando a peça com cuidado. Eu sei me vestir sozinha. August assentiu e voltou para o corredor. Enquanto esperava, a realidade da situação começou a pesar sobre ele. O que ele estava fazendo? Ele havia trazido uma criança abandonada para casa sem avisar ninguém, sem passar pelos canais oficiais. Ele deveria ligar para o serviço social ou para a polícia. No entanto, algo dentro dele resistia. A aparição daquela garota usando o colar de Clara parecia importante demais para ser ignorada. A porta se abriu e Lina saiu. A camiseta transformada em vestido de Clara caía até os joelhos. Os ombros estavam caídos, mas ela parecia satisfeita. É macio, disse ela, passando a mão pelo tecido. E cheira bem. August engoliu em seco, imaginando se Lina também conseguiria detectar algum resquício do perfume de Clara. É um pouco grande, observou ele. Tudo bem, eu gosto de roupas largas. Me dão espaço para crescer. A simplicidade prática do comentário dela fez August sorrir levemente. Ele caminhou ao lado dela, de volta à sala de estar. O sol começava a se pôr, deixando a casa ainda mais escura. Com as cortinas fechadas, August acendeu algumas luzes, mas o ambiente ainda parecia sombrio. Você deve estar cansada, disse ele. Podemos arrumar um quarto para você amanhã, mas por hoje o sofá terá que servir. Tudo bem, respondeu Lina, olhando para o grande sofá de couro. Parece confortável e é melhor do que o chão. Mais uma vez, August sentiu uma pontada de dor, pensando nas noites que aquela criança devia ter passado dormindo em lugares muito piores. Ele foi buscar um travesseiro e um cobertor macio no armário de roupas de cama. Enquanto os arrumava no sofá para Lena, percebeu que não sabia mais o que fazer. Deveria ler uma história para ela? Perguntar se ela tinha escovado os dentes? Quais eram os protocolos para uma criança de 5 anos? Você gostaria de um pouco de água ou algo assim antes de dormir? Ele perguntou, sentindo-se constrangido. Não, obrigada, disse Lina, subindo no sofá e sentando-se de pernas cruzadas. Posso te perguntar uma coisa? Claro. O que aconteceu com sua esposa? A pergunta direta pegou August de surpresa por um instante. Ele sentiu a dor familiar subindo pelo peito. A sensação de não conseguir respirar sempre que falava de Clara. Ela passou mal, disse ele simplesmente, sentado em uma poltrona perto do sofá. Era câncer. Os médicos tentaram, mas a voz dele falhou. Minha mãe também morreu, disse Lina, surpreendendo, o com sua calma para alguém tão jovem. Já faz mais de 1 ano. Éramos só nós dois. A simplicidade com que ela falou sobre sua perda tocou August profundamente. Esta criança pequena enfrentou uma dor semelhante à sua. Sinto muito, disse ele. Ela ficou muito doente. Lina continuou mexendo na ponta do cobertor. No hospital, ela me deu um beijo e disse que tudo ficaria bem. Mas depois, ela nunca mais acordou.
A luz suave da luminária na sala de estar projetava sombras suaves no rosto de Lina, realçando suas feições delicadas. Não havia lágrimas em seus olhos enquanto falava da mãe. Talvez ela já tivesse chorado tudo o que podia. E depois? Perguntou ele baixinho. Depois fui morar com a senhora dos gatos. Ela era simpática, mas ficou velha demais e teve que ir para um asilo. Ela não podia me levar com ela. Lina deu de ombros, aquele gesto adulto em um corpo infantil. Então, fiquei sozinha. August sentiu um nó na garganta. Quantas noites aquela criança havia passado sozinha nas ruas. Quanto medo ela sentira. Você não está mais sozinho, disse ele, sem realmente pensar no que isso implicava. Lina o encarou com aqueles olhos verdes penetrantes, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Nem você, respondeu ela simplesmente. Sua resposta foi tão direta e verdadeira que August sentiu como se algo dentro dele tivesse se rompido. Ele estivera sozinho, verdadeiramente sozinho, por tanto tempo que se esquecera de como era dividir um espaço com outro ser humano, respirando o mesmo, ar trazendo vida a paredes silenciosas. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio desconfortável, mas sim compartilhado, como se ambos entendessem a linguagem da perda. Lá fora, o dia finalmente deu lugar à noite, e as primeiras estrelas surgiram por uma fresta nas cortinas. Acho que vou dormir agora, disse Lina finalmente, deitando-se e puxando o cobertor até o queixo. Boa noite, Sr. August. Boa noite, Lena, respondeu ele, levantando-se. Se precisar de alguma coisa, estarei lá em cima. Qual quarto? Tem vários. A segunda porta à direita depois da escada. Lena assentiu, memorizando a informação. Certo, mas não vou precisar de nada. Eu durmo bem. August sorriu genuinamente, pela primeira vez naquele dia. Uma boa dorminhoca. Então, ele a envolveu com o cobertor e apagou as luzes principais, deixando apenas uma pequena luminária acesa no canto. O colar de safiras repousava no pescoço de Lina, refletindo a luz suave em seu azul profundo. Enquanto subia as escadas, August sentiu uma estranha mistura de emoções. Havia algo reconfortante em saber que não estava mais sozinho em casa, mesmo que fosse apenas por esta noite. Seus passos ecoavam no corredor do andar de cima, um som que ele não ouvia há meses. Normalmente ele estava tão anestesiado pela medicação que nem percebia. Em seu quarto, August sentou-se na beira da cama, olhando para o frasco de comprimidos em seu criado. Mudo. Os pequenos comprimidos brancos, de aparência inocente, eram seus companheiros constantes havia 1 ano. Durante 12 meses, ele não dormia sem eles. O sono natural se tornara um estranho, e apenas sedativos lhe proporcionavam um descanso sem sonhos, sem lembranças, sem Clara. Mas esta noite as coisas pareciam diferentes. Não era apenas a presença de Lina, era o que ela representava. Uma criança que, como ele, carregava uma perda enorme, mas de alguma forma seguia em frente. Uma garotinha que dormia em bancos de parque e ainda conseguia sorrir e dizer: "Você não pode ficar triste para sempre." August pegou a garrafa, sentindo seu peso familiar na mão. Ele o girou lentamente, ouvindo o leve tilintar dos comprimidos lá dentro. Então, num gesto decisivo, colocou-o de volta na mesa sem abri-lo. Naquela noite, ele tentaria dormir sem ajuda química. Deitou-se e apagou a luz. No escuro, seus pensamentos giravam em torno dos acontecimentos do dia, da vontade inexplicável de dirigir. Encontrar Lina. O colar que deveria ter sido enterrado com Clara. Havia algo nessa cadeia de eventos que lhe parecia significativo, como se o universo estivesse tentando lhe dizer algo. Então, as palavras simples de Lina ecoaram em sua mente. Esta casa está triste. Era verdade. A casa estava tão imersa em luto quanto ele. Cada cômodo, cada objeto, cada sombra carregava a ausência de Clara. Durante 1 ano, ele transformara a mansão em um mausoléu, um lugar onde o tempo não passava
e a alegria não podia entrar. Agora, no sofá da sala de estar, no andar, debaixo, havia uma garotinha que, apesar da própria dor, falava sobre não ficar triste para sempre. Uma criança que havia perdido tanto quanto ele, mas ainda encontrava espaço para a esperança. August se remexeu na cama, buscando uma posição confortável. Seu corpo, acostumado a sedativos, protestou contra a tentativa de sono natural, mas sua mente estava estranhamente calma. Lá embaixo, Lina dormia, uma criança que perdera a mãe assim como perdera a esposa. Duas almas destruídas sob o mesmo teto. Havia algo poético e triste nisso. E talvez, apenas talvez, uma leve nota de esperança, como as primeiras notas de uma canção há muito esquecida. August não sabia quando o sono finalmente o levou, mas pela primeira vez em 1 ano, cochilou sem medicação e, enquanto a escuridão o envolvia, não houve pesadelos. Apenas um descanso profundo e sem sonhos. Na sala de estar, Lina dormia encolhida no cobertor, o colar de safiras brilhando suavemente contra seu pescoço. Seu rosto estava sereno, como se, apesar de seus poucos anos e muitas dificuldades, soubesse que estava exatamente onde precisava estar. Duas almas em luto, separadas por um único andar, unidas por uma perda semelhante, dormiam em uma casa que parecia triste. Mas talvez, só talvez, a tristeza não durasse para sempre. O terceiro dia na mansão Raynor começou com um raio de sol atravessando as cortinas da sala. Lina acordou cedo, esfregando os olhos enquanto se ajeitava no sofá que lhe servira de cama nos últimos dias. O silêncio ainda dominava a casa, mas agora era diferente. Não um silêncio de abandono, mas de descanso. A menina dobrou cuidadosamente o cobertor que estava usando e o colocou sobre o travesseiro. Seus pés descalços quase não faziam barulho no chão frio enquanto ela caminhava pela sala, notando detalhes que agora conseguia enxergar com mais clareza sob a luz da manhã. Tudo parecia tão cinza. As paredes claras, os móveis escuros, as cortinas pesadas, tudo em tons suaves e sem vida. Até as poucas pinturas nas paredes pareciam paisagens pálidas em cores suaves e desbotadas. Lina olhou pela janela e viu o contraste entre o interior da casa e o mundo lá fora. O jardim, mesmo negligenciado, explodia em cores. Flores verdes, amarelas, roxas e rosas cresciam caoticamente entre a grama alta, sobreviventes teimosas do descuido. Foi então que uma ideia se formou na mente de Lina. A casa precisava de cor, precisava de vida. Movendo-se silenciosamente, ela destrancou a porta que dava para o quintal e saiu. O ar da manhã estava fresco, e o orvalho encharcava seus pés enquanto ela caminhava pela grama. Ela se agachou perto de um canteiro, onde flores silvestres de vários tipos haviam tomado conta. Cuidadosamente, começou a colher algumas margaridas brancas, pequenas flores roxas, cujo nome ela desconhecia. Dentes de leão, amarelos brilhantes, e um pouco de folhagem verde. Ela fez um pequeno buquê colorido nas mãos. De volta à cozinha, Lina abriu os armários até encontrar o que procurava. Copos, grandes, pequenas, largas, estreitas. Ela as encheu com água da torneira e distribuiu as flores entre elas. Um arranjo simples, mas vibrante. Ela colocou um vaso com margaridas na mesa da cozinha, outro com flores roxas na sala de jantar e um terceiro cheio de dentes de leão na mesa de centro da sala de estar. E assim foi, espalhando pequenos pontos de cor pela casa até ficar sem flores. Satisfeita com seu trabalho, mas ainda sentindo que faltava alguma coisa, Lina procurou papel e lápis. Ela encontrou uma pilha de papéis em branco no escritório, que August lhe mostrara brevemente no dia anterior, junto com alguns lápis de cor em uma gaveta. Perfeito. Sentou-se no chão da sala e começou a desenhar. Casas, flores, o sol, nuvens sorridentes, um gato, tudo o que lhe vinha à mente aos 5 anos. Cada desenho era uma explosão de cores e formas simples, uma expressão pura da alegria infantil. Ao terminar,
ela olhou para o seu trabalho. 10 desenhos vibrantes prontos para dar vida à casa sem graça. August acordou mais tarde do que pretendia, sem os comprimidos. Seu corpo parecia estar compensando as noites de sono agitado com horas extras de descanso. Por um momento ele se sentiu desorientado. Havia algo diferente, algo que ele não conseguia identificar. Então, lembrou. Cidilena. A menina estava lá embaixo dormindo no sofá. A menininha com o colar de Clara. Ele se levantou rapidamente, preocupado que ela pudesse ter acordado assustada em um lugar estranho. Ele se vestiu e desceu as escadas às pressas, ainda passando os dedos pelos cabelos. Lena, chamou ao chegar ao pé da escada. Estou aqui, respondeu uma vozinha vinda da sala de estar. August entrou e parou na porta, surpreso com o que viu. Lina estava sentada no chão, cercada por desenhos coloridos. Mas essa não era a única diferença. A sala de estar inteira parecia transformada. Havia flores em vasos por toda a parte. Pequenos arranjos de flores silvestres que adicionavam toques vibrantes de cor ao espaço antes monótono. As cortinas estavam parcialmente abertas, deixando a luz da manhã dançar sobre os móveis. E, no centro de tudo, estava uma menina de 5 anos, sorrindo enquanto segurava uma foto. Ah, bom dia, disse Lina. Fiz algumas coisas enquanto você dormia. August olhou ao redor, absorvendo as mudanças em vez da irritação que esperava. Ele costumava se sentir agitado sempre que Marta sugeria alguma alteração. Agora, sentia algo diferente. Algo como alívio. Vejo que você andou ocupada, comentou ele, aproximando-se. A casa precisava de cor, explicou Lena com a simplicidade de uma criança, para não ficar tão cinza. August pegou um dos desenhos do chão. Mostrava uma casa colorida sob um sol radiante. Em outra época, ele poderia tê-lo achado infantil. Demais para sua elegante sala de estar. Agora parecia exatamente o que o quarto precisava. Posso colocar luz nas paredes? Perguntou Lina, apontando para seus desenhos. Prometo não usar nada que possa danificar. Luz. August hesitou. Brevemente. Clara sempre fora muito criteriosa com as paredes, preferindo obras de arte devidamente emolduradas. No entanto, por algum motivo, a ideia de Lina de colar seus desenhos nas paredes da mansão não o incomodava, como talvez tivesse acontecido antes. Tudo bem, ele concordou. Podemos usar fita adesiva. Tenho um pouco na gaveta do escritório. Os olhos de Lina brilharam. Sério? Eu consigo. Sério? Sim, confirmou August, surpreso com sua própria aceitação tranquila dessas obras de arte infantis em sua casa, que de resto era formal. Juntos, eles foram em busca de fita adesiva e começaram a colar os desenhos. Um sol sorridente. Na parede da cozinha. Uma casa colorida perto da entrada principal. Flores desenhadas e reais na sala de estar. Cada desenho trazia um pouco mais de vida aos cômodos antes estéreis. Olha, disse Lina, mostrando-lhe outro desenho. Sou eu e você. Auguste olhou para o papel. 2 bonecos palito, um alto e outro baixo, estavam de mãos dadas sob um céu azul. O menor usava o que parecia ser o colar de safira representado por um círculo azul brilhante. Somos nós, ele concordou, sentindo algo estranho no peito. Não dor, como esperava sempre que criava novos laços, mas algo mais suave, mais suave. Enquanto Lina continuava decorando a casa, August preparava o café da manhã. Ovos, torradas, suco de laranja. Comida de verdade. Não apenas café preto como ele vinha tomando há meses. Ele comeu com Lena à mesa da cozinha, agora iluminada por um buquê de margaridas. Você ainda está usando a minha camiseta, observou ele, notando que ela continuava usando a blusa velha da Clara como um vestido improvisado. Eu a lavei no banheiro ontem à noite, explicou ela. Com sabão. Não está perfeito, mas pelo menos não cheira mal. August sorriu. Vamos comprar roupas novas para você hoje. Posso escolher? Las? Claro.
Depois do café da manhã, enquanto Auguste lavava a louça, Lina retomou sua missão de transformar a casa. Encontrou algumas almofadas em um armário e começou a distribuí-las pelo chão da sala, criando pequenos espaços aconchegantes em meio aos móveis formais. "O que você está fazendo?" perguntou Auguste, enquanto a observava arrastar uma almofada grande para o centro da sala. Ajeitando-a em lugares confortáveis, ela respondeu como se fosse óbvio. "As cadeiras são muito duras e grandes, e o sofá é frio." De fato, os móveis da mansão haviam sido escolhidos mais pela estética do que pelo conforto. Clara gostava de linhas retas e tecidos sofisticados, preferindo-os a qualquer coisa excessivamente aconchegante. "Isso te incomoda?" perguntou Lina, subitamente preocupada ao ver a expressão pensativa de Auguste. "Posso colocar-los de volta?" "Não", ele disse rapidamente. "Não me importo. Pode deixá-los." E essa era a verdade. Ele realmente não se importava. As mudanças que antes o teriam incomodado e o deixado ansioso pela antiga ordem, agora pareciam revigorantes. Era como se a casa finalmente estivesse respirando novamente após uma longa submersão. Enquanto Auguste a observava transformar o espaço, percebeu algo extraordinário. Pela primeira vez em um ano, ele não sentiu necessidade de manter tudo exatamente como Clara havia deixado. As pequenas mudanças não pareciam apagar sua memória. Pelo contrário, pareciam libertar a casa do peso de sua ausência. Depois, foram a uma loja de departamentos próxima para comprar roupas para Lina, onde ela escolheu peças coloridas e práticas. Voltaram para a mansão. Lina, agora vestida com jeans novos e uma camiseta vermelha, olhou para o jardim pela janela da cozinha. "Podemos ir lá fora?" perguntou, encostando o rosto no vidro. Auguste seguiu seu olhar. O jardim outrora fora o orgulho e a alegria de Clara, seu projeto pessoal após sua morte. Ele mal conseguia se obrigar a olhá-lo, quanto mais cuidar dele. A grama estava alta demais. As plantas estavam disformes, com folhas mortas amontoadas nos cantos. Isso refletia perfeitamente sua dor negligenciada. "Está uma bagunça", disse ele, hesitante. "Podemos consertar", sugeriu Lina, com os olhos brilhando de entusiasmo. "Eu sei trabalhar com plantas. A senhora dos gatos me ensinou." Auguste pensou por um momento. Sim, o jardim precisava. E, estranhamente, cuidar dele não parecia uma traição à memória de Clara. Pelo contrário, parecia uma homenagem a ele. "Tudo bem", ele concordou. "Vamos ver o que podemos fazer." Lina bateu palmas de alegria e correu para a porta dos fundos. Auguste seguiu mais devagar, uma mistura de expectativa e apreensão o percorrendo. Fazia tanto tempo que ele não entrava naquele jardim de verdade, sem apenas observá-lo pelas janelas. O ar estava fresco e perfumado quando saíram. Apesar do abandono, as plantas de Clara eram resistentes, muitas sobrevivendo e até florescendo de forma selvagem e descuidada. "É tão grande", exclamou Lina, girando em círculos com os braços abertos. "E tem tantas flores." Auguste observou o espaço através dos olhos dela e viu não o abandono que o atormentava, mas a beleza selvagem que havia surgido. Rosas trepadeiras nas cercas, lavandas crescendo em tufos desgrenhados e pequenas flores silvestres florescendo entre as plantas maiores. "Minha esposa adorava flores", disse ele, e as palavras saíram mais facilmente do que o esperado. Este era o seu lugar favorito. Lina parou de fiar e olhou para ele, ouvindo atentamente. "Será que ela plantou tudo isso?" perguntou. "A maioria delas", respondeu Auguste. "Ela passou horas ali. Disse que as flores falavam com ela." Em vez de estranhar, Lina sorriu. "Eles realmente conversam", disse ela, séria. Só que não com palavras. Auguste sentiu uma pressão no peito, não dolorosa, mas uma sensação de reconhecimento. Era exatamente o tipo de coisa que Clara diria.
O que devemos fazer primeiro? Perguntou, surpreso com a própria disposição. Lina olhou ao redor, pensativa. Podemos tirar as folhas mortas e arrancar as ervas daninhas. Depois regamos tudo. August encontrou ferramentas de jardinagem no pequeno galpão nos fundos do quintal, todas cobertas de poeira, intocadas por um ano. Havia tesouras de poda, luvas, ancinhos e pás de vários tamanhos. Ele escolheu algumas para Lena e voltou para onde ela esperava. Você já usou ferramentas de jardinagem antes? Perguntou ele, oferecendo. Li uma pequena pá. Sim, ela respondeu, segurando-a com confiança. Na casa da Senhora dos Gatos, ajudei com as plantas. Ela me deixou cavar buracos. Eles começaram a trabalhar lado a lado. Lena se concentrou em um canteiro de flores, limpando folhas mortas e ervas daninhas. Com suas mãozinhas determinadas, August afagou a grama alta e as bordas dos canteiros, surpreso ao perceber os movimentos. Ele já havia ajudado Clara naquele mesmo jardim muitas vezes. O sol nasceu mais alto, e logo os dois estavam suados e cobertos de terra. Mas havia algo profundamente gratificante no trabalho físico, em ver a transformação visível acontecendo sob seus esforços. Olha o que eu encontrei, exclamou Lena depois de um tempo, apontando para uma pequena cama que havia descoberto. Sob uma camada de folhas mortas, pequenos brotos brotam. Agosto chegou e vimos pequenos brotos verdes brotando do solo limpo. Eram tulipas, as preferidas de Clara. Ela sempre as plantava para florescer na primavera. As tulipas, explicou ele, agachando-se ao lado de Lina. Elas estão apenas começando a brotar. Em algumas semanas, elas terão flores grandes e coloridas. Cuidaremos delas até lá? Perguntou Lena, com os olhos cheios de expectativa e esperança. Sua pergunta tinha mais peso do que ela imaginava. Cuidar das tulipas até que florescessem significava que Lina continuaria. Significava compromisso, continuidade, um futuro. Sim, respondeu August, surpreso com a firmeza da própria voz. Cuidem delas juntos. O sorriso de Lina era radiante. Ela voltou ao trabalho com entusiasmo renovado, conversando com as plantas enquanto as libertava da cobertura de folhas mortas. August a observou por um instante. Aquela menininha que surgira do nada usando o colar de Clara estava trazendo vida não só para a casa, mas também para ele. Era como se cada almofada no chão, cada desenho na parede, cada flor silvestre, num copo, fosse um pequeno ato de cura. Enquanto trabalhavam, Lina começou a cantarolar uma melodia suave, uma canção infantil sobre plantas e flores. Sua voz era leve e um pouco desafinada, fazendo August sorrir. Quando Lina acidentalmente jogou um punhado de terra no ar, sujando o próprio nariz, ele não conseguiu conter o riso. O som da própria risada o surpreendeu. Estava quase esquecido. Lina olhou para ele, confusa a princípio. Depois riu. Também apontando para o próprio nariz enlameado. Logo ambos estavam rindo, sujos. Sob o sol quente da tarde, August sentiu uma leveza que não sentia há mais de um ano. Não era a felicidade completa, nem o fim da sua dor, mas era algo novo, um momento de alegria genuína em meio à tristeza. E ali, entre as flores que Clara tanto amava, August sentiu sua presença não como um fantasma doloroso ou uma lembrança assombrosa, mas como uma essência gentil e amorosa, como se ela sorrisse para eles, aprovando a pequena e colorida revolução que uma criança de 5 anos estava criando em suas vidas. Acho que sua esposa ficaria feliz em ver as flores novamente, comentou Lina, como se lesse seus pensamentos enquanto plantava um pequeno broto no solo recém-limpo. Sim, concordou August, sentindo uma paz inesperada. Ela adoraria. Pela primeira vez desde a morte de Clara, pensar nela lhe trouxe não apenas dor, mas também gratidão, amor e a certeza de que desejaria que o jardim e a vida continuassem florescendo. A noite caiu sobre a mansão Rainer. August estava sentado na varanda dos fundos, com uma xícara de chá nas mãos, observando as estrelas começarem a aparecer no céu que escurecia.
O jardim à sua frente não parecia mais tão abandonado depois das horas de trabalho que ele e Lina haviam dedicado. Folhas mortas haviam sido removidas, ervas daninhas arrancadas, e os canteiros de flores estavam recuperando suas formas definidas. Lina estava lá dentro, tomando banho depois de um dia brincando na terra e nas flores. August podia ouvir sua voz aguda cantarolando uma canção infantil através das paredes, um lembrete de que ele não estava mais sozinho. Era incrível quanto espaço uma criança de 5 anos conseguia preencher, não apenas física, mas emocionalmente. Em poucos dias, Lena transformou toda a atmosfera da casa. August se levantou e voltou para dentro. A casa, que por um ano parecera um mausoléu, agora respirava novamente. Flores silvestres em copos forneciam pontos brilhantes de cor. Mais desenhos, novas criações de Lina, adornavam as paredes. Almofadas coloridas estavam espalhadas pelo chão. Era uma nova vida para o espaço antes estéril. As cortinas não estavam mais completamente fechadas. Lina as abrira, deixando a luz entrar durante o dia. Casas precisam respirar, ela explicou com a sabedoria simples de uma criança. August passou pela sala de estar, notando como cada pequena mudança parecia natural, como se a casa estivesse esperando por ela o tempo todo. Os rastros de Clara ainda estavam por toda parte. As pinturas que ela escolhera, os livros que lera, a organização que preferia. Mas agora tudo se misturava à energia renovada que Lina trouxera. Como isso está acontecendo? Murmurou para si mesmo, tocando levemente um dos desenhos coloridos de Lena colados na parede. Uma semana antes, a ideia de mudar qualquer coisa em sua casa o deixaria ansioso e irritado. Qualquer alteração parecia uma traição à memória de Clara, como se mover uma almofada significasse apagar lá um pouco mais do mundo. Mas agora, estranhamente, essas mudanças pareciam honrar. Sua memória, em vez de apagar, lá. O som do chuveiro parou e logo Lina apareceu no corredor vestindo um pijama novo. Eles tinham comprado um junto com suas roupas novas. Pronto, ela anunciou, com o cabelo ainda úmido. Tirei toda a sujeira debaixo das minhas unhas. Olha. Ela estendeu as mãozinhas para August inspecionar, um gesto inocente e confiante que fez o peito dele apertar. Muito bem, elogiou ele, examinando os dedos agora limpos dela. Você deve estar cansada depois de todo esse trabalho no jardim. Um pouco, admitiu Lina, bocejando. Mas foi divertido. Podemos continuar amanhã? Claro. August observou. Enquanto se dirigia para o sofá, que ainda servia de cama. Lina tinha se afeiçoado àquele lugar, organizando seus poucos pertences ao redor. Desenhos, lápis de cor e um pequeno ursinho de pelúcia que haviam comprado junto com suas roupas. Ao vê-la se preparar para mais uma noite no sofá, August tomou uma decisão. Lina, ele chamou. Você gostaria de ter um quarto só para você? Os olhos dela se arregalaram, brilhando de surpresa e esperança. Um quarto de verdade? Para mim? Sim, August confirmou. Temos muitos quartos disponíveis aqui. Acho que você merece seu próprio espaço e não apenas um sofá. Posso escolher qual? Perguntou ela, já pulando de alegria. August sorriu. Vamos dar uma olhada nas nossas opções. Eles subiram as escadas juntos, Lina segurando a mão dele com força. No segundo andar, havia 4 quartos, além da suíte principal onde August dormia. Um deles era o quarto de Clara, intocado desde sua morte. Outro era um quarto de hóspedes ocasional. 2 haviam sido convertidos em escritórios, um para August e outro para Clara, que trabalhava como editora de livros. August abriu a porta do escritório de Clara. Era uma sala espaçosa com uma janela grande com vista para o quintal. As paredes eram pintadas de um tom suave de azul. O único cômodo da casa que não tinha tons neutros. Uma escrivaninha, elegante, estantes e uma cadeira de leitura compunham a mobília. Manuscritos ainda estavam empilhados,
canetas ainda organizadas em suportes, post-its com a letra delicada de Clara ainda grudados nas superfícies. Este costumava ser o escritório da minha esposa, explicou August. Ela trabalhava ali. Lina entrou timidamente, olhando ao redor com curiosidade. Há tantos livros, notou ela, olhando as prateleiras cheias. Clara adorava ler, disse August. Ela também ajudou a fazer livros. Ela era editora. O que é um editor? Alguém que ajuda escritores a transformar suas histórias em livros de verdade. Lina assentiu, absorvendo a informação. Passou os dedos pela mesa, pelas lombadas dos livros da prateleira inferior, pelo tecido macio da cadeira. É um quarto bonito, concluiu ela. August observava cada reação dela, esperando sentir culpa ou relutância em dar um novo propósito. Ao escritório de Clara. Surpreendentemente, não sentiu nenhuma. Em vez disso, parecia certo. Este espaço, cheio de histórias e imaginação, parecia perfeito para uma criança criativa como Lina. Você gostaria que este fosse o seu quarto? Perguntou ele. Lina olhou para ele, com seriedade no olhar. Tem certeza de que era da sua esposa? Sua preocupação genuína tocou August profundamente. Ali estava uma garotinha que precisava de um lar, mas se preocupava com os sentimentos dele. Tenho certeza, disse ele com firmeza. Clara teria adorado ver aquele quarto cheio de vida novamente. O sorriso de Lina era como o nascer do sol. Então, sim, eu realmente gostaria. Precisamos fazer algumas mudanças, disse August, olhando ao redor. Tire a escrivaninha, traga uma cama. Podemos ficar com os livros? E perguntou Lina, olhando esperançosa para as prateleiras. Claro, você gosta de livros? Eu adoro histórias, ela confirmou. A senhora dos gatos costumava ler para mim todas as noites. Elas planejaram juntas como ficaria o quarto. August foi buscar papel e lápis e Lena desenhou sua visão. Uma cama perto da janela, as estantes restantes, um espaço no chão para brincar e muita cor. Começaremos a consertar amanhã, prometeu August quando terminaram de planejar. Por enquanto, talvez você precise usar o sofá mais uma noite. Tudo bem, Lina concordou tranquilamente. Já estou acostumada. Depois de acomodar Lina no sofá e ler para ela uma história de ninar, uma das favoritas da infância de Clara, o que encontrou nas prateleiras, August subiu as escadas para o seu quarto. Em vez de ir direto para a cama, parou perto da janela com vista para a rua tranquila. Aquela menininha está me fazendo viver de novo, sussurrou para o vidro, vendo seu reflexo se sobrepor às luzes distantes da cidade. Era verdade. Pela primeira vez em 1 ano, August se sentiu genuinamente presente, não apenas existindo, mas vivendo, fazendo planos, pensando no futuro. O peso esmagador da dor ainda estava lá, mas não o consumia mais completamente. No dia seguinte, August acordou com as energias renovadas. Depois do café da manhã, começaram a reformar o escritório. Primeiro, esvaziaram a sala, retirando a escrivaninha e outros itens que não seriam necessários em um quarto de criança. August empacotou cuidadosamente os manuscritos e objetos pessoais de Clara, sem se desfazer deles, mas dando-lhes um novo lugar. Lina ajudou o máximo que pôde, carregando pequenos objetos e dando instruções sobre como queria que tudo fosse organizado. Sua empolgação era contagiante. E logo August estava totalmente imerso na tarefa. Uma ida a uma loja de móveis levou à compra de uma cama de solteiro com cabeceira colorida, um pequeno baú para brinquedos e um abajur em formato de estrela. Lina escolheu uma colcha roxa com estampa floral e um conjunto de almofadas cuidadosamente selecionado entre dezenas de opções. Não é demais? Perguntou August enquanto o carrinho começava a encher. Um quarto precisa ser aconchegante, declarou Lina, confiante. Precisa de coisas macias. Quem era ele para discordar de tamanha sabedoria? Ao final do dia, o quarto estava transformado. A cama nova ficava sob a janela,
coberta com a colcha roxa e almofadas coloridas variadas. As estantes de livros permaneciam, com espaço nas prateleiras inferiores para os poucos pertences de Lena. Um tapete macio cobria parte do piso de madeira, criando um espaço aconchegante para brincar. O abajur em forma de estrela emitia um brilho suave ao ser aceso. Lena colou seus desenhos nas paredes, completando a transformação. O que antes era um espaço formal e elegante, agora era alegre, acolhedor e perfeito para uma criança de 5 anos. "O que você acha?" perguntou August, parado na porta enquanto Lina girava no meio da sala, absorvendo tudo. "Agora esta sala está feliz", ela declarou, sorrindo tão brilhantemente que iluminou todo o seu rosto. August sentiu algo estranho e familiar no peito. Um calor, uma sensação de plenitude, uma certeza. Era como se uma porta se abrisse. Dentro dele, uma porta que estava trancada há muito tempo. Olhando para Lina, tão pequena e ao mesmo tempo tão corajosa, August sentiu-se como um pai. Ele não conseguia expressar isso em palavras, nem mesmo em sua mente. Mas o sentimento estava lá, protetor, amoroso, comprometido. Um vínculo não de sangue, mas formado naturalmente, como as flores silvestres abrindo caminho por entre as pedras do jardim. Esta pequena pessoa agora dependia dele. E, surpreendentemente, ele também dependia dela, para lembrá-lo de como viver, como sentir, como olhar para a frente em vez de ficar preso ao passado. August não estava se esquecendo de Clara. Ele estava transformando sua dor em algo novo, algo vivo. E ao fazer isso, ele estava se transformando. Os dias na mansão Rainer se transformaram em uma nova rotina. As manhãs começavam com o café da manhã juntos na cozinha, agora ensolarada. August não mantinha mais as cortinas fechadas. Então eles passavam um tempo no jardim, almoçavam e descansavam, ou brincavam dentro de casa. Às vezes, aventuravam, se pela cidade, explorando lugares que Lina nunca tinha visto. Era uma tarde de quinta-feira, 3 semanas após a chegada de Lina. O céu estava nublado o dia todo e uma chuva fina começou a cair logo depois do almoço, impedindo-os de trabalhar no quintal. August estava em seu escritório cuidando de alguns papéis. Após anos de ausência, ele finalmente começava a se interessar pela companhia novamente. Lina, enquanto isso, explorava a casa. Ela já conhecia cada centímetro do primeiro andar, mas o segundo ainda guardava alguns mistérios. August explicara que algumas portas permaneciam fechadas porque estavam repletas de memórias de Clara, que ainda eram difíceis para ele. Lina respeitava esses limites com uma maturidade que ia além da sua idade. Naquela tarde, porém, sua curiosidade a levou ao escritório de August. A porta estava entreaberta e ela o viu concentrado nos papéis espalhados sobre a mesa. "Posso entrar?" perguntou ela, batendo de leve na porta. August ergueu o olhar, surpreso, e então sorriu. "Claro, estou apenas revisando alguns contratos." "O que é um contrato?" perguntou Lina, entrando e examinando os papéis com curiosidade. "São acordos escritos entre pessoas", ele explicou, "que dizem o que cada um deve fazer." "Parece chato", disse Lena com franqueza infantil. August riu baixinho. "Às vezes é, mas é importante." Lena assentiu, aceitando a explicação. Ela começou a explorar o escritório, examinando os itens nas prateleiras, os livros e as pequenas esculturas que decoravam o ambiente. Era um espaço mais masculino e sóbrio do que o resto da casa, com detalhes em madeira escura e couro. "O que é isso?" perguntou, apontando para um globo terrestre ornamentado. "É o mundo", disse ele. "Todos os países e oceanos. Vivemos aqui?" Lina girou o globo aleatoriamente e apontou para um ponto. "Não, é a Austrália. Chegamos." August virou o globo novamente, mostrando a localização correta. Lena continuou, explorando até chegar a uma parede cheia de itens emoldurados, a maioria diplomas, prêmios e fotos de August em eventos corporativos. Mas em um canto havia uma foto diferente.
Era uma foto de Clara. Ela estava em um jardim, provavelmente o mesmo que Lina ajudou a revitalizar, usando um vestido leve, seus cabelos castanhos brilhando ao sol. Seu sorriso era radiante, transbordando vida. Em volta do pescoço, brilhando em sua pele clara, estava o colar de safiras. Lina congelou, olhando fixamente para a foto. Instintivamente, levou a mão ao próprio pescoço, onde o mesmo colar agora pendia. August percebeu seu silêncio repentino e seguiu seu olhar, descobrindo qual foto prendia sua atenção tão completamente. O aperto familiar aumentou em seu peito, mas não era a mesma dor aguda de antes. Era mais como uma mistura de saudade e gratidão. É ela, certo? Lina sussurrou sem tirar os olhos da foto. Sua esposa. Sim, disse August, levantando-se e caminhando até onde Lina estava. Essa é Clara. Ela era muito bonita, comentou Lina. E ela parecia feliz. Ela era ambos. August concordou, olhando para a imagem da mulher que amava. Era estranho como ele agora conseguia olhar para a foto de Clara sem se sentir sufocado pela dor. A tristeza permaneceu, mas também havia espaço para boas lembranças. Lina apontou para o colar na foto. Usando o meu colar. Era dela. August corrigiu gentilmente. Lina manteve os olhos na foto enquanto sua mão permanecia na safira em seu próprio pescoço. Era dela, repetiu, mais como uma confirmação do que como uma pergunta. Sim, era o seu favorito, disse August, lembrando-se do dia em que o dera a Clara. Como os olhos dela brilharam no momento em que abriu a caixa, como ela insistiu em usá-lo naquele mesmo dia. Lina ficou em silêncio por um momento, pensativa. Então, com uma seriedade que contrastava com seu rosto infantil, ela disse: Acho que ela me trouxe aqui. August olhou para Lina, surpreso com suas palavras. Ela ainda segurava o colar entre os dedos, o olhar alternando entre a foto e o pingente. O que você quer dizer? Perguntou ele, curioso sobre os pensamentos da criança. Não sei explicar, disse Lina, franzindo a testa. Mas acho que ela queria que eu te encontrasse. Foi por isso que o colar acabou comigo. Era uma ideia simples, quase supersticiosa, mas Lina falou com convicção inabalável. August não respondeu verbalmente. Não sabia bem o que dizer. Ele não era de acreditar em sinais do além ou em mensagens de pessoas que partiram. Rob sempre fora prático. E, no entanto, algo em seu peito se aqueceu e se expandiu com as palavras de Lina. Uma parte dele, talvez o último fragmento que ainda tinha esperança, concordou silenciosamente. Talvez algo maior estivesse em jogo. Talvez o encontro deles não tenha sido mera coincidência. Talvez Clara, de alguma forma que ele não conseguia entender, tivesse guiado aquela menininha órfã até a porta dele. Não para substituir, mas para ajudá-lo a continuar vivendo. Lena não pareceu se incomodar com o silêncio de August. Ela continuou olhando para a foto, absorvendo cada detalhe do rosto de Clara. Ela tinha olhos gentis. Lina finalmente observou. Sim, August concordou, sentindo um sorriso triste surgir nos lábios. Ela via o melhor em todos. Assim como você, disse Lina, virando-se para encarar. August sentiu um nó na garganta. Ele não se via dessa forma. Ao longo do último ano, havia se fechado completamente, incapaz de enxergar qualquer coisa além da própria dor. Foi preciso uma criança de 5 anos para lembrar. De quem ele costumava ser. Tentarei ser, prometeu ele, mais para si, mesmo do que para Lina. A chuva caía suavemente do lado de fora de uma cortina prateada, além das janelas. Dentro do escritório, August e Lina estavam lado a lado, olhando para a foto de Clara. Uma família improvável, unida por um colar, de safira e pela lembrança de uma mulher que ambos amavam, cada um à sua maneira. E em seu coração, August sentiu algo novo se revelando. Não uma certeza, mas uma possibilidade. A possibilidade de que talvez, apenas talvez,
Clara tivesse encontrado um jeito de cuidar dele. Mesmo depois que ela se foi, o outono estava se intensificando. Lá fora, folhas douradas flutuavam lentamente para o jardim. Dentro da mansão Rainer, os aquecedores mantinham os cômodos aquecidos. Lina estava sentada no tapete da sala, cercada pelos livros que trouxera do seu novo quarto. Nas últimas semanas, uma nova rotina noturna surgiu. Todas as noites, antes de dormir, August lia uma história para Lina. Começaram com contos, de fadas simples, mas Lina logo demonstrou interesse por narrativas mais complexas. Sua capacidade de compreensão impressionou August. Ela fazia perguntas perspicazes e se lembrava de detalhes que a maioria dos adultos deixaria passar. Naquela tarde de sábado, August estava em pé na porta da sala, observando Lena virar as páginas cuidadosamente, estudando as ilustrações. Havia algo profundamente comovente em ver aquela pequena figura, tão completamente absorta no mundo das histórias. "Você encontrou algo interessante?" perguntou ele finalmente, entrando na sala. Lina ergueu os olhos verdes, brilhando de entusiasmo. "Tem um com dragões e outro sobre uma garota que vai para um lugar mágico." August sorriu sentando. "Se em um sofá próximo. Qual você quer que eu leia hoje à noite?" Lina ergueu um livro com ilustrações vibrantes. Era uma história sobre uma menina que descobre um jardim secreto, um dos favoritos da infância de Clara. August pegou o livro e passou os dedos delicadamente sobre a Covid. "Sua boa escolha. Este é especial." Lina assentiu, satisfeita com a aprovação dele. Então pegou um caderno e um lápis da mesa de centro. August observou com curiosidade enquanto ela abria o caderno em uma página em branco e colocava o livro ao lado. Com a testa franzida em concentração, Lena começou a fazer traços de lápis no papel. Seus dedos pequenos seguravam o lápis com muita força e sua língua se projetava ligeiramente no canto da boca, um sinal de esforço intenso que ele já havia notado antes. Inclinando-se mais perto, August percebeu que estava tentando copiar o título do livro, letra por letra. Suas linhas eram trêmulas, irregulares, formando formas que mal lembravam letras. Depois de várias tentativas frustradas, Lina largou o lápis e olhou para August com uma mistura de constrangimento e tristeza. "Não sei escrever", admitiu ela baixinho, com a voz baixa. Não havia autopiedade em suas palavras, apenas uma constatação. August sentiu o coração apertar. Claro que ela não sabia escrever. Tinha apenas 5 anos e, pelo que dissera, nunca tinha frequentado uma escola de verdade. "Isso é algo que se aprende", respondeu ele gentilmente, deslizando do sofá para sentar-se ao lado dela no tapete. "Quer que eu te ensine?" O rosto de Lina se iluminou. "Você sabe ensinar?" "Como uma professora." August sorriu. "Não sou professora, mas aprendi a escrever uma vez. Skeggs e eu podemos te mostrar como." Ele abriu o caderno em uma página nova e cuidadosamente escreveu o alfabeto em sequência. Letras maiúsculas e minúsculas. "Essas são todas as letras que usamos", explicou ele. "São 26. Depois de conhecê-las, você consegue escrever qualquer palavra." "Todas essas?" perguntou Lina, parecendo um pouco sobrecarregada com as letras. "Uma de cada vez", ele garantiu. "Não precisamos aprender todas hoje." Ele escreveu um A maiúsculo e um A minúsculo no topo de uma nova página. "Vamos começar. Com A. É a primeira letra do alfabeto. E também a primeira letra do seu nome." "August", disse Lina. "E também a primeira letra do alfabeto", acrescentou August com um sorriso. "Ótima observação. Como faço isso?" perguntou ela, pegando o lápis novamente. "Assim." August guiou sua mãozinha, mostrando-lhe como moldar a letra. "Viu? Uma linha para cima, uma linha para baixo e transversalmente no meio." Lina tentou sozinha, com a língua para fora enquanto se concentrava. O primeiro A estava torto, o segundo um pouco melhor. "Muito bom", August a encorajou.
Continue praticando. Eles passaram para o L, a primeira letra do seu nome. Depois, I, N e A. Em questão de minutos, Lina tentava escrever o próprio nome, letra por letra, com a gentil orientação de August. L, I, N, A. Ela soletrou lentamente enquanto escrevia. Quando terminou, olhou para o resultado com puro deleite. Esse é o meu nome. Eu escrevi o meu nome. A alegria em sua voz era contagiante. August sentiu uma onda de calor no peito que não sentia há muito tempo. Sim, sentiu, confirmou ele. E isso é só o começo. Em breve você estará escrevendo qualquer palavra que quiser. Lina olhou para o seu nome na página, depois para August, com os olhos brilhando de orgulho e determinação. Quero aprender todas as letras, todas as palavras. E você vai aprender, prometeu August, um pouquinho, todos os dias. Eles continuaram por mais 1 hora, e August demonstrou como escrever palavras simples. Sol, lua, céu. Lina absorvia. Tudo com uma sede de conhecimento que o deixava maravilhado. Às vezes, ela se frustrava quando uma carta não saía como deveria. Mas ela continuava tentando, determinada a ter sucesso. Observando, a formar cuidadosamente as letras da palavra livro, August sentiu uma compreensão repentina e profunda. O que eles estavam fazendo era mais do que uma simples lição. Ele não estava apenas ensinando Lina a escrever. Ele estava lhe dando ferramentas para o futuro. Um futuro que ele, de repente, conseguia enxergar com mais clareza. Um futuro em que Lina cresceria naquela casa e aprenderia a ler e escrever, a ir à escola, a fazer amigos e a enfrentar desafios. Um futuro em que ele estaria lá para guiá-la, apoiá-la e amá-la. Um futuro que ele jamais imaginou ser possível. Algumas semanas antes, agosto. A voz de Lina o trouxe de volta. Olha, eu consegui. Ela apontou para a palavra flor, que escrevera sem ajuda, copiando o exemplo de August. Perfeito, elogiou ele, sentindo uma onda de orgulho como nunca antes. Não era por suas próprias realizações, mas por alguém sob seus cuidados. Amanhã podemos fazer mais? Perguntou Lina, esperançosa. Todos os dias, se quiser, o respondeu August. Podemos incluir isso na nossa rotina depois do café da manhã e antes de ir ao jardim. Sim, ela concordou com entusiasmo. Um dia serei capaz de ler um livro inteiro sozinha. Com certeza, August garantiu a ela. Mais cedo do que você imagina. Ao cair da noite, August fechou o caderno e sugeriu que fizessem o jantar. Mas antes de se levantar, Lina olhou para ele com aquela seriedade repentina que às vezes demonstrava. Obrigada por me ensinar, disse ela simplesmente. O prazer é meu, respondeu ele, sentindo a garganta apertar de emoção. Enquanto caminhavam para a cozinha, a mãozinha de Lena em seu August pensou no caderno com as letras e palavras que seriam guardadas, talvez para sempre, como um registro tangível do início de sua jornada juntos, o início de algo que continuaria a crescer. Nos anos seguintes, ele estava construindo um futuro que, de alguma forma, Clara parecia ter ajudado a criar, mesmo que ela não estivesse mais lá. E, em vez de dor, esse pensamento trouxe uma paz estranha. Letra por letra, palavra por palavra, dia após dia, eles construiriam esse futuro juntos. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em quase 2 meses desde que Lina entrara na vida de August. A mansão, antes silenciosa e sem vida, agora ecoava com o som de luz, passos e o riso de uma criança. As aulas de escrita progrediam. Lina já conseguia formar frases simples e lia palavras curtas com cada vez mais confiança. A cada dia, August se tornava mais consciente de que esse arranjo temporário havia se transformado em algo permanente. Lina não era mais apenas uma visitante. Ela fazia parte da vida dele, do seu lar, do seu coração. A ideia de se separar dela parecia impossível agora. Essa constatação o levou a tomar a importante decisão de formalizar a guarda de Lina.
Numa manhã de quinta-feira, enquanto Lina estava no jardim com Marta, a governanta que agora vinha todos os dias e desenvolvera um carinho especial pela menina, August sentou-se em seu escritório para lidar com a papelada necessária. O advogado da família havia preparado os documentos preliminares de adoção. Uma pilha assustadora de formulários, declarações e petições exigia toda a sua atenção. August começou a preenchê-los meticulosamente, olhando de vez em quando pela janela para Lena brincando entre as flores. Enquanto trabalhava nos documentos, percebeu que precisava atualizar os dados financeiros. Ele havia abandonado a gestão do seu negócio durante o ano de luto, deixando tudo para o seu sócio, Thomas. Agora, para o processo de adoção, ele precisava ter uma visão clara da sua situação. August abriu o laptop, algo que raramente fazia antes de Lina chegar e acessar o sistema da empresa. Ficou chocado com as centenas de e-mails não lidos à sua espera, muitos marcados como urgentes. Com um suspiro, ele os ignorou por um momento e foi direto para os relatórios financeiros. Imediatamente, algo lhe chamou a atenção. Os números não pareciam certos. A receita era praticamente a esperada, mas as despesas operacionais dispararam. Intrigado, August investigou mais a fundo, abrindo relatório após relatório e comparando dados atuais com registros históricos. Quanto mais investigava, mais perturbador o cenário se tornava. Houve transações suspeitas, grandes quantias enviadas para contas no exterior, contratos com fornecedores inexistentes, despesas inflacionadas injustificadamente. Um padrão claro e inconfundível. Thomas, August murmurou, sentindo uma mistura de raiva e decepção crescer dentro de si. Seu sócio, com quem estava há mais de 15 anos, havia se aproveitado de sua ausência para desviar fundos da empresa. Não, eram quantias pequenas, mas milhões que haviam desaparecido naquele ano. August estava perdido em luto, desconectado do mundo com as mãos trêmulas. August continuava cavando, documentando cada irregularidade. As evidências eram inegáveis. O homem em quem ele confiava completamente o havia traído da pior maneira possível. Aqueles telefonemas insistentes, as mensagens desesperadas de Thomas implorando para que August voltasse à empresa. Não eram por preocupação, mas por tentativas de manter as aparências antes que tudo desmoronasse. O estômago de August se revirou, como ele fora cego. Como abandonara completamente suas responsabilidades, permitindo que algo tão grande acontecesse bem debaixo do seu nariz. A porta do escritório se abriu suavemente, interrompendo seus pensamentos sombrios. Lina entrou, com o vestido levemente manchado de sujeira e as bochechas coradas de brincar ao sol. Marta disse que o almoço estará pronto em breve, anunciou, aproximando-se da mesa dele. Percebendo sua expressão preocupada, perguntou, "O que houve? Você parece triste." August tentou sorrir, mas não conseguiu. Como ele poderia explicar? Algo tão complexo para uma criança de 5 anos? Como falar sobre traição, apropriação indébita e fraude? Descobri que alguém em quem eu confiava fez algo muito errado, disse ele finalmente, escolhendo palavras simples. Lina subiu na cadeira ao lado dele, olhando curiosa para a tela cheia de números e gráficos. "O que é tudo isso?" perguntou ela, apontando para o computador. "Informações sobre a minha empresa", explicou August. "Mostra que alguém andou pegando dinheiro que não era seu." Lina assentiu com uma seriedade que às vezes a fazia parecer mais velha do que realmente era. "Muito dinheiro?" "Sim. Bastante." "É por isso que você está triste?" August pensou por um momento. Seria mesmo o dinheiro? Não, era mais do que isso. Estou triste porque era um amigo, alguém em quem eu confiava. Lina permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando a complexidade. "É seu amigo Thomas?" perguntou ela finalmente. "Aquele que sempre liga?" August a encarou, surpreso. "Como você sabe sobre o Thomas?" "Ele ligou ontem quando você estava no jardim. Eu atendi. Ele continuou perguntando quando você voltaria para a empresa.
A inocência com que ela relatou isso contrastava fortemente com a gravidade da situação. August sentiu uma onda de proteção. Ele não queria que Lina tivesse qualquer interação com alguém como Thomas. Sim, é ele, confirmou August. Então, olhando para a criança ao seu lado e para os papéis de adoção sobre a mesa, sentiu uma súbita clareza. Se não fosse por você, eu nunca teria voltado, disse ele, com a voz trêmula. Eu nunca teria visto isso. Era verdade. Se Lina não tivesse aparecido em sua vida, August provavelmente ainda estaria isolado em sua dor, deixando Thomas continuar seu plano até que nada restasse da empresa que ele havia construído. Sentindo a emoção em sua voz, Lina estendeu a mão e segurou a mão maior dele na sua, um gesto inesperadamente adulto de conforto. Mas agora você está aqui, disse ela simplesmente. E você viu? Suas palavras diretas atingiram August como uma revelação. Sim, ele estava ali. Não mais se escondendo, não mais evitando a vida. Ele estava presente, consciente, capaz de agir. Tudo porque uma garotinha o havia gentilmente puxado de volta para a terra dos vivos. Você tem razão. Ele concordou, apertando a mão dela gentilmente. Estou aqui agora. Ele olhou para os arquivos no computador e os documentos de adoção sobre a mesa. Não deixaria Thomas destruir tudo o que havia construído. Não quando agora ele tinha um motivo ainda mais importante para lutar. Vou ter que resolver isso, disse ele, mais para si mesmo do que para Lina. Você vai brigar com sua amiga? Perguntou ela, preocupada. Não exatamente uma briga, esclareceu August. Mas preciso fazer. Lhe devolver o dinheiro e responder. Pelo que fez. E terei que voltar a administrar a empresa. Isso significa que você vai sair muito de casa? A preocupação genuína de Lina transparecia em sua voz. August sorriu, comovido com a preocupação dela. Às vezes, sim, mas não como antes. Vou encontrar um equilíbrio. Você sempre será minha prioridade. Lina pareceu tranquilizada. Com isso, posso ir com você às vezes? Com certeza. Você pode ver meu escritório. Tem uma vista incrível da cidade. Os olhos dela brilharam. Posso desenhar ali? Claro. Naquele momento, com Lina ao seu lado, August sentiu uma determinação, que não sentia há anos. Ele retomaria o controle da empresa, não apenas para salvar o negócio que havia construído, mas por um propósito mais profundo. Suas decisões e ações agora afetavam não apenas a si mesmo, mas também a pequena pessoa que se tornara o centro do seu mundo. Ele faria isso por ela, para garantir seu futuro, para dar um exemplo de integridade e responsabilidade. E faria isso por si mesmo, porque merecia resgatar essa parte de sua identidade. Porque ele era capaz, porque ele estava vivo. Vamos almoçar? Sugeriu Lina, pulando da cadeira. Vamos, concordou August, salvando seus arquivos e fechando o laptop. Os problemas da empresa poderiam esperar algumas horas. Agora era a hora de estar presente para sua nova família. Seguindo Lina para fora do escritório, August sentiu uma certeza crescente. A verdade, por mais dolorosa que fosse, fora um presente, um despertar necessário, um chamado à ação. E ele estava pronto para atender, lá. Nos meses que se seguiram, mudanças profundas ocorreram na mansão Rainer. O inverno deu lugar à primavera, e novas tradições floresceram entre agosto e Lena. O que começara como um encontro inesperado tornou-se algo permanente, definido não apenas por documentos legais, mas também por rituais diários que teciam o tecido de uma verdadeira família. Os domingos eram preenchidos com o cheiro de panquecas fresquinhas na cozinha. August acordava mais cedo nesses dias, preparando cuidadosamente a massa. Farinha, ovos, leite, uma pitada de canela. Quando Lina desceu de pijama, com o cabelo bagunçado de sono, encontrou a mesa posta com guardanapos coloridos, uma jarra de suco de laranja fresco e uma variedade de coberturas para panquecas. Mel, frutas frescas, chocolate derretido. Bom dia, dorminhoca, dizia August, virando habilmente uma panqueca na frigideira.
Lina subia na cadeira, com os olhos brilhando de expectativa. Já fiz 3 desenhos antes de descer. Anunciava com frequência, como se estivesse acordada há horas, mesmo que fossem apenas alguns minutos. Essas manhãs de domingo se tornaram sagradas. Nenhum telefone atendia, nenhum e-mail era verificado. Apenas August e Lina conversando sobre tudo e nada, planejando o dia, inventando histórias, enquanto saboreavam panquecas quentinhas. Azaio. Terças-feiras, depois que Lina voltava da nova pré-escola, eles colhiam flores frescas do jardim agora florido. Juntos, eles criaram arranjos simples para cada cômodo da casa, um ritual que Lina havia iniciado espontaneamente naqueles primeiros dias e que se tornou uma tradição. Flores alegram a casa, explicou ela, colocando cuidadosamente algumas margaridas em um copo sobre a mesa da cozinha. Todas as noites, sem falta, havia 1 hora de contar histórias antes de dormir. August sentava-se na beira da cama de Lina, livro na mão, lendo com vozes diferentes para cada personagem. Para sua alegria, à medida que as habilidades de leitura de Lina melhoravam, ela às vezes lia parágrafos simples, pronunciando cada palavra lentamente, com a ajuda de August quando necessário. Só mais uma página, Lina costumava implorar, mesmo com os olhos pesados de sono. Só mais uma. August sempre concordava, incapaz de recusar aqueles olhos verdes suplicantes. Rotinas traziam segurança. Para Lina, que havia experimentado tanta instabilidade em sua curta vida, a previsibilidade era um presente precioso. Para August, era uma âncora que o mantinha presente e engajado na vida de uma forma que ele jamais imaginara ser possível depois de perder Clara. A mansão, antes tão silenciosa que parecia um túmulo, agora tinha seu próprio ritmo, sua própria música, o som de pequenos passos correndo pelos corredores, risos ecoando nas paredes, conversas durante o jantar, a vozinha de Lina cantando no banheiro. A casa respirava novamente. Numa quinta-feira à noite, 4 meses após a chegada de Lina, algo especial aconteceu. Eles estavam na cozinha preparando o jantar juntos, uma atividade que August achou surpreendentemente agradável. A tarefa de Lena era lavar os tomates para a salada, subindo em um banquinho para alcançar a pia. Não os deixe cair, avisou August, observando-a enquanto cortava os outros vegetais. Eu sei, pai, respondeu ela casualmente, concentrada em sua tarefa. Estou tomando cuidado. A palavra pai pairou no ar, dita com tanta naturalidade, sem hesitação, como se sempre tivesse sido assim. August congelou com a faca suspensa. Uma onda de emoção subiu em seu peito, sufocando sua garganta. Era a primeira vez que Lena o chamava assim. Percebendo o silêncio repentino, Lena se virou para encarar. Lô. O que houve? Perguntou ela. E preocupada. Eu fiz algo errado? August engoliu em seco e sorriu. Não, você não fez nada de errado. É só que você me chamou de pai. Ah, disse Lina, como se tivesse acabado de perceber. Então, com uma franqueza infantil, perguntou, você não gosta? Adoro ouvir isso, disse August, colocando a faca de lado e se aproximando dela. Adoro muito. O rosto de Lena se iluminou com um largo sorriso. Então eu vou dizer isso o tempo todo. E assim foi. Depois daquela noite, papai, passou a ser a palavra mais frequente nos lábios de Lena. Ela a usava como se August sempre tivesse sido seu pai, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O processo de adoção estava avançando lentamente. Como esperado, August contratou advogados de primeira linha, preparou todos os documentos necessários e passou por inúmeras entrevistas e avaliações. O caso de apropriação indébita envolvendo Thomas complicou um pouco a situação. Investigações estavam em andamento e processos judiciais estavam sendo preparados. Mas a maioria dos funcionários acolheu com satisfação o retorno de August à liderança. E todos ao seu redor ficaram impressionados com a forma como ele conciliava suas novas responsabilidades com a paternidade. Finalmente, em uma manhã ensolarada de outono, o tão esperado telefonema chegou.
August atendeu em seu escritório em casa, enquanto Lina desenhava em uma pequena mesa ao lado dele, como costumava fazer quando ele precisava trabalhar em casa. Sr. Raynor, tenho o prazer de informar que o juiz aprovou a adoção. A certidão estará pronta para retirada amanhã de manhã. August agradeceu a quem ligou e desligou, permanecendo imóvel por um instante para absorver a notícia. Era oficial. Depois de quase 7 meses, Lina era legalmente sua filha, Lena Raynor. O que foi, pai? Perguntou Lena, notando sua expressão, emocionada. August se virou para ela com um sorriso largo no rosto. Lina, o juiz aprovou nossa adoção. Você é oficialmente minha filha agora. Legalmente seu nome é Lina Raynor. Lina largou os lápis de cera e correu até ele, abraçando-o com tanta força que ele quase caiu da cadeira. Eu sou mesmo uma rainha? Perguntou ela, com os olhos brilhando de alegria. Sério? August afirmou, abraçando-a com força. Para sempre. Depois de um longo abraço, August se afastou gentilmente para olhar. Lá. Acho que precisamos comemorar, anunciou. Que tal ir a algum lugar especial hoje? Para onde? Perguntou Lina, com os olhos brilhando de entusiasmo. Já ouviu falar do parque de diversões perto do lago? Tem uma roda, gigante, carrosséis e uma montanha russa. Lina arregalou os olhos. Nunca fui a um parque assim. Podemos mesmo ir? Claro que podemos. Aliás, acho que deveríamos ir agora mesmo. O que você diz? A alegria no rosto de Lina foi a única resposta de que ele precisava. 2 horas depois, August estacionou no amplo estacionamento do parque de diversões. De mãos dadas, eles caminharam em direção ao portão colorido, onde uma música animada tocava e as pessoas gritavam de excitação nos brinquedos. Lina pulava de alegria enquanto caminhavam, usando um vestido amarelo vibrante e tênis brancos, com o cabelo escuro preso em 2 tranças. Ela parecia a personificação da alegria infantil. É tão grande, ela exclamou assim que entraram, virando-se para absorver tudo. Por onde começamos? August sorriu, contagiado pelo entusiasmo dela. Onde você quiser. Este é o seu dia especial. Os olhos de Lina foram imediatamente atraídos para a enorme roda gigante que se elevava contra o céu azul. Podemos ir lá? Roda gigante? Claro que podemos. Mesmo assim, de mãos dadas, eles seguiram em fila até lá. Lina não conseguia parar de pular na ponta dos pés de tanta empolgação. Você já andou num desses? Perguntou ela. Algumas vezes, disse August, mas nunca com você. Então será como a primeira vez para mim também. Quando finalmente embarcaram em uma das cabines, Lina apertou a mão de August com força quando a viagem começou. Você está com medo? Ele perguntou gentilmente. Só um pouco, ela admitiu, observando o chão se afastar à medida que subiam. Mas é o medo bom. August entendeu exatamente o que ela queria dizer. O medo bom. Aquele que vem com a expectativa de algo maravilhoso. O medo faz parte da aventura, não é um obstáculo. À medida que a cabine subia, a vista se abria diante deles. O lago cintilante ao longe, a cidade se estendendo no horizonte, as pessoas lá embaixo, se reduzindo a miniaturas. Pai, olha como tudo parece pequeno, exclamou Lina, esquecendo o medo inicial enquanto pressionava o rosto contra o vidro. Estamos no topo do mundo, disse August, pegando o celular. Vamos tirar uma foto para lembrar deste dia. Lena se posicionou ao lado dele, ambos sorrindo enquanto August estendia o braço para a selfie. Atrás deles, o céu azul e a pequena cidade à frente, 2 rostos radiantes. Uma nova família comemorando seu primeiro dia oficial. O resto da tarde foi um turbilhão de diversão. Lena insistiu em experimentar quase todos os brinquedos apropriados para sua idade. Eles giravam em carrosséis, riam nas xícaras giratórias e se molhavam no brinquedo aquático e comiam algodão doce até a língua ficar azul. Quando o sol começou a se pôr, eles se sentaram em um banco para descansar, cada um segurando uma casquinha de sorvete. Este é o melhor dia da minha vida,
declarou Lena solenemente, com o rosto coberto de sorvete de chocolate. August sorriu, enxugando delicadamente o queixo com um guardanapo. O meu também. Lina olhou para ele com aquela expressão séria que às vezes aparecia no rosto de sua filha. Agora eu sou mesmo sua filha? De verdade? Sempre foi, respondeu. August com sinceridade. Os papéis apenas oficializaram o que já sabíamos em nossos corações. Satisfeita, Lina voltou ao seu sorvete que derretia rapidamente. Podemos voltar aqui no meu aniversário? Podemos voltar a qualquer momento, prometeu August. E podemos descobrir novos lugares também. O mundo está cheio de coisas maravilhosas para explorarmos juntos. No caminho para casa, Lena adormeceu. No banco de trás, exausta de tanta emoção, August dirigia em silêncio, olhando de vez em quando para a filha adormecida pelo retrovisor. Sua filha, finalmente e oficialmente. Era como se a vida lhes tivesse dado não apenas um novo começo, mas uma nova infância. Para Lina, a chance de crescer com segurança, amor e estabilidade. Para August, a chance de redescobrir o mundo através dos olhos dela, de encontrar alegria nas coisas mais simples, de reaprender a viver. Nas semanas seguintes à finalização da adoção, August dedicou-se a um projeto especial. O quarto que Lina usava, aquele que costumava ser o escritório de Clara, estava ótimo, mas August queria dar a ela algo mais. Um espaço novinho em folha, projetado exclusivamente para ela, cheio de cor e alegria. Enquanto Lena estudava, August trabalhou com decoradores, escolhendo cada detalhe com cuidado. Eles pintaram as paredes em um tom suave de água e adicionaram um decalque floral a uma delas. Cortinas com estampas florais deixam entrar a luz enquanto balançam ao vento. Uma cama nova em formato de casinha, com um dossel macio. Estantes para histórias e brinquedos. Uma pequena escrivaninha para desenhar e fazer tarefas de casa e uma poltrona aconchegante para leitura. Uma luminária de teto que projetava estrelas quando acesa, além de um abajur em formato de lua. Cada detalhe foi escolhido levando em conta as preferências de Lena. Flores, cores, histórias, luz. Era um quarto digno de uma princesa, sem exageros, aconchegante, prático, perfeito para uma criança de 5 anos, ativa e curiosa. No dia em que terminou, August foi buscar Lina mais cedo na escola. Tenho uma surpresa para você em casa, disse ele enquanto dirigia. Que tipo de surpresa? Perguntou ela, tentando arrancar mais informações dele. Se eu te contar, não será mais uma surpresa, certo? Quando chegaram, August pediu a Lina que fechasse os olhos e a guiou escada acima até a porta do novo quarto. Ok, pode abrir agora, disse ele. Os olhos de Lina se arregalaram de espanto. Ela ficou parada por alguns segundos, absorvendo cada detalhe do quarto transformado. Então, soltando um gritinho de alegria, correu para dentro e girou. Para ver tudo. Tudo isso é para mim? Perguntou, incrédula. Tudo para você, confirmou August, observando a reação dela com o coração cheio. Lina tocou a cama, as cortinas, correu para ver os livros nas estantes, testou a cadeira da escrivaninha. Tudo parecia mágico, extraordinário. Olha, pai, tem até um lugar especial para os meus desenhos. August instalou um grande quadro de cortiça em uma das paredes para que Lina pudesse pendurar suas criações. Depois de examinar cada canto, Lina correu de volta para August, que ainda estava na porta, observando sua alegria. Ela o abraçou com toda a força que seus bracinhos conseguiram reunir. Obrigada, pai, disse ela, com a voz abafada contra o torso dele. É o quarto mais lindo do mundo. August se ajoelhou para encontrá-la, na altura dos olhos, segurando suas mãozinhas. Sabe, Lina, tenho pensado muito em como nos conhecemos. Em como, num dia comum, decidi dirigir sem rumo e acabei te encontrando com aquele colar. Lena instintivamente tocou no colar de safira que ainda usava todos os dias. Aquele colar nos uniu, continuou August, com a voz carregada de uma suave emoção. E agora sou tão grato por ter encontrado você.
Porque quando encontrei, comecei a viver novamente. Os olhos verdes, brilhantes de Lina se encheram de lágrimas que ela não compreendia completamente, mas ela entendia a parte mais importante, que ela era amada, que ela pertencia, que ela tinha um lar. Eu também te amo, pai, disse ela simplesmente. Jogando os braços em volta do pescoço dele em um abraço apertado. Naquela noite, depois que Lina adormeceu em seu novo quarto, August desceu para a sala de estar. Acendeu a lareira, mesmo que não estivesse muito frio, e sentou-se no sofá, admirando a nova adição à decoração. Acima da lareira, e 3 itens estavam cuidadosamente dispostos. À esquerda, uma foto de Clara sorrindo em seu amado jardim. À direita, uma foto mais recente, Lina e August na roda, gigante. Ambos sorrindo para a câmera, com um céu azul atrás deles. E no centro, em uma pequena caixa de vidro, o colar de safiras, cuidadosamente exposto. August havia perguntado a Lina se poderiam colocar o colar ali, onde todos pudessem ver sua beleza, e ela concordou com surpreendente facilidade. Assim estará seguro, ela dissera, e será como se ela estivesse sempre conosco, observando. Aquele arranjo, a mulher que amava, a criança que o salvou e a misteriosa ligação entre eles, August sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Não foi o fim da saudade ou da tristeza, mas uma transformação delas em algo mais suave, algo que também deixou espaço para a felicidade. Uma mansão que antes parecia um memorial para memórias dolorosas agora era um lar vibrante. Tinha som, risos, conversas, música, o bater de pezinhos. Tinha vasos coloridos de flores, desenhos nas paredes, brinquedos espalhados de vez em quando. Tinha calor, o calor da manhã, abraços, histórias compartilhadas e mãos dadas. Tinha vida.